No silêncio sagrado do quarto da noiva na igreja banhada por raios dourados e azuis que dançavam através dos vitrais, eu estava sozinha. Meu reflexo no espelho antigo me encarava as lágrimas cintilando em minhas bochechas, o telefone ainda apertado na mão trêmula. Um suave toque na porta rompeu a quietude. A porta rangeu levemente e Clara, nossa dedicada coordenadora de casamentos, espiou para dentro. Seu sorriso desvaneceu-se ao ver meu rosto pálido. Maria, seu pai, ligou para a recepção. Disse ela a pergunta pairando no ar como uma névoa densa. Respirei fundo, endireitei a coluna e encarei-lhe o olhar. Eles não vêm, anunciei minha voz mais firme do que eu me sentia. Eles escolheram o churrasco da minha irmã em vez disso. A boca de Clara formou um perfeito O, a bondade em seus olhos quase me desfez. O peso da ausência. 20 minutos antes eu era pura energia nervosa e antecipação. A maquiadora havia acabado de me declarar a noiva mais radiante que ela vira em toda a estação. Minhas mãos tremeram quando peguei meu telefone ao vê-lo tocar o nome do papai, iluminando a tela. Papai, você está quase chegando. Minha voz era brilhante, ansiosa, quase infantil. Maria, o tom dele me parou friamente. Aquela voz monótona e direta que ele usava ao dar notícias decepcionantes, eu a ouvira tantas vezes antes. Não poderemos ir hoje, querida. Minha mão livre agarrou a parte de trás da cadeira da penteadeira. O que você quer dizer? O churrasco de boas-vindas na casa da Teresa simplesmente não pode ser remarcado. Todos os novos vizinhos dela estão vindo e a comida já foi pedida. Pressionei o telefone mais forte contra a orelha certa de que tinha ouvido mal. Pai, é o dia do meu casamento. Eu sei, querida, e sinto muito pela data. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Como se perder o casamento de sua filha fosse como perder uma noite de cinema ou uma reserva para o jantar. Mamãe queria que eu dissesse que sentimos muito. Continuou ele a voz, suavizando-se com um arrependimento ensaiado. Teresa manda um abraço. O silêncio se estendeu entre nós familiar como uma cicatriz antiga. Maria, você está aí. Estou aqui. E 2 palavras simples, mas que pareciam vir de algum lugar fora de mim. Nós vamos te compensar. Talvez te levemos para um jantar agradável com o Miguel no próximo mês. Fechei os olhos não vendo o quarto da noiva ao meu redor, mas uma cena de 20 anos atrás, eu com 8 anos parada em nossa garagem, observando mamãe e papai carregarem malas no carro. Teresa pulava no banco de trás acenando com suas orelhas da Minnie Mouse. Você vai se divertir muito com a vovó e o vovô, mamãe havia dito, depositando um beijo em minha testa. A Disneylândia seria muito avassaladora para alguém da sua idade. Eu era 11 meses mais nova que Teresa. Naquela noite, vovô Jorge me ensinou a pescar no açude atrás da fazenda deles. Mais peixes para nós, ele disse com uma piscadela, quando perguntei por que meus pais sempre me deixavam para trás. Mais tarde, vovó Joana me deixou ajudar a assar torta de maçã, me levantando em um banquinho para que eu pudesse alcançar o balcão. Algumas pessoas não sabem o valor do que tem bem na frente delas. Ela murmurou suas mãos enfarinhadas gentis em meus ombros. A criança é acidental, o esquecimento sempre deixada para trás. A força da autodescoberta. Encarei meu reflexo agora, enxugando as lágrimas com dedos firmes. A mulher que me olhava de volta não estava surpresa, apenas desapontada. Eu havia enviado os convites mais por obrigação do que por esperança, sabendo no fundo o que aconteceria. O vestido de noiva captava à luz milhares de pequenas contas cintilando. Vovó e vovô haviam insistido em ajudar a pagar por ele, apesar dos meus protestos. Toda noiva merece se sentir como realeza. Vovó havia dito, os olhos marejados, quando saí do provador. Meu olhar desviou para o telefone 3 chamadas perdidas de Miguel, meu futuro marido. Ele provavelmente se perguntava onde eu havia desaparecido e estaria preocupado. Algo endureceu em meus olhos uma decisão. Disquei rapidamente um número, prendendo a respiração. Vovô Jorge, o senhor ainda está no saguão da igreja. Minha voz cresceu em força a cada palavra. Papai não vai me levar ao altar, afinal. Uma breve pausa, então, sua voz quente e robusta como um carvalho. Eu ficaria honrado em ocupar o lugar dele, querida, se você me quiser. Não conseguia imaginar ninguém melhor. O peso se ergueu dos meus ombros ao fazer minha escolha. Hoje não é sobre quem não está aqui, é sobre quem sempre esteve. Alisei meu vestido, toquei as pérolas da vovó em minha garganta e me virei para a porta. Meu reflexo sorriu de volta para mim, menor do que antes, mas real. Algumas coisas te quebram, outras te libertam. Passei o dedo sobre o cartão em relevo, a elegante caligrafia dourada captando a luz da tarde que entrava pelas janelas do nosso apartamento. Miguel observava da porta da cozinha a caneca de café suspensa a meio caminho dos lábios. Devemos todos seguir em frente como família, li em voz alta minha voz monótona. Uma risada amarga escapou antes que eu pudesse contê-la. Miguel pousou a caneca e atravessou a sala até o sofá, as almofadas afundando quando ele se sentou ao meu lado. Seus pais.
Em vez de responder, levantei-me e fui até a estante onde um álbum de casamento estava. Atrás dele, escondida da vista casual, repousava uma pequena caixa de madeira, obra do vovô Jorge, esculpida com delicadas flores silvestres. Eu a trouxe para a mesa de centro e levantei a tampa. Um mês depois que nos casamos, eles decidiram que a família importava. Minhas mãos tremeram ligeiramente ao retirar a pilha de cartões de aniversário. 3 anos de silêncio e então, de repente, eles se importavam. Miguel não estendeu a mão para os cartões, respeitando o limite invisível em torno dessas peças do meu passado. Homem inteligente, meu marido. Eu os espalhei pela mesa, envelopes alegres e cores pastel, cada um contendo sentimentos idênticos. Feliz aniversário, Maria. Sentimos sua falta. Nenhuma vez eles ligaram bati no cartão mais recente. Nenhuma vez em 3 anos eles realmente tentaram me ver. Apenas esses gestos performáticos. O legado da dor e a virada da maré. O sol da tarde mudou lançando sombras no tapete. E de repente, eu tinha 16 anos novamente, sentada em um quarto de hospital estéril, enquanto as luzes fluorescentes zumbiam acima. Você pode me dizer o que aconteceu? A voz da enfermeira era gentil, seus olhos piscando para o segurança pairando perto da porta. Meu lábio partido pulsava em sincronia com meu batimento cardíaco, 4 pontos novos, repuxando a cada movimento. Eu caí e disse automaticamente a mentira ensaiada e perfeita. A enfermeira, seu crachá, dizia. Marlene ajustou os óculos e fez uma anotação em sua prancheta. Isso é uma queda e tanto. Ela gesticulou para meu rosto, os hematomas já florescendo roxos em minha maçã do rosto. Maçanetas de porta geralmente não batem para um segundo golpe. Meus dedos apertaram o lençol de papel que cobria a mesa de exame. Lá fora, vozes aumentaram no corredor. Meus pais chegando. Mas foi o que a enfermeira disse a seguir que mudou tudo. Sua irmã parece muito chateada. Um peso frio se instalou em meu estômago. Teresa está aqui. A enfermeira assentiu, na sala de espera com um jovem. Ela está bastante angustiada. Porque ela havia sido pega. Porque Érico me convidara para estudar com ele em vez dela. Porque eu não havia recusado imediatamente. A porta da sala de exame se abriu, minha mãe correndo com a maquiagem manchada de lágrimas. Atrás dela, papai estava rígido na porta, o rosto sombrio. Nenhum dos dois olhou para mim. Onde está Teresa agora? Mamãe exigiu da enfermeira. Ela é frágil, ela precisa de nós. A expressão da enfermeira mudou minimamente. Sua filha tem uma concussão, um lábio partido que requer pontos e contusões faciais graves. Maria entende a irmã, papai disse finalmente, olhando para mim. Seus olhos transmitiam uma mensagem clara: não diga nada, resolva isso. Mas pela primeira vez eu não assenti ou concordei. Algo na compaixão tranquila da enfermeira destrancou uma porta dentro de mim. Teresa me bateu, disse minha voz pequena mais firme, quando eu disse a ela que Érico me convidou para estudar com ele. O silêncio se estendeu elástico e perigoso. Mamãe se recuperou primeiro. Maria, você sabe que sua irmã não lida bem com a decepção. Por que você a chatearia assim? A memória se dissolveu quando a mão de Miguel cobriu a minha quente e sólida, me ancorando no presente. Um assistente social veio à casa no dia seguinte, contei a ele, embora ele já tivesse ouvido partes da história antes. O hospital registrou um relatório. Levantei-me e fui até a janela, observando um jovem casal passeando com um filhote de Golden Retriever do outro lado da rua. Tão normal, tão estranho. Meus pais ficaram furiosos, continuei. Não com Teresa por me colocar no hospital, mas comigo por não mentir melhor. Um músculo em minha mandíbula se contraiu. Minha mãe ficou em nossa sala de estar, enquanto a assistente social me entrevistava e disse... As palavras me prendem ainda agora. Engoli em seco. Ela disse, se você não pode proteger sua irmã, você não é uma de nós. Miguel fez um som, algo entre um xingamento e dor. Naquela noite empacotei tudo o que importava em 2 malas. Vovô Jorge veio me buscar. A memória suavizou as bordas da minha voz. Meu pai tentou impedi-lo, começou a falar sobre lealdade familiar e manter os problemas em particular. Virei-me da janela encontrando os olhos de Miguel. Vovô olhou para ele diretamente nos olhos e disse... Essa menina precisa de segurança mais do que você precisa do seu orgulho. E então ele me levou para casa. A casa deles onde eu pertencia. O abraço da família escolhida. A luz da tarde mudou novamente, pintando tudo de dourado em minha mente. Vi a vovó Joana arrumando flores frescas no quarto que haviam preparado meus livros favoritos, já nas prateleiras acolchoados grossos na cama, uma fechadura na porta que eu podia controlar. Eles me fizeram um santuário, disse suavemente. Meus dedos tocaram a cicatriz perto da minha sobrancelha, mal visível agora. Na formatura, continuei escaneando a plateia. Estúpido certo. 3 filas atrás, meus avós sentavam com aqueles chifres de ar ridículos que o vovô havia contrabandeado. Quando anunciaram minha bolsa de estudos, eles se levantaram e aplaudiram como se eu tivesse ganhado o prêmio Nobel.
Fiz uma pausa, a garganta apertada. Meus pais apareceram na última hora. Eles só tinham vindo para a apresentação do coral de Teresa. Miguel se levantou e veio até mim, seus braços envolvendo minha cintura por trás, o queixo apoiado no meu ombro. Perda deles, ele sussurrou em meu ouvido. Inclinei-me contra sua força, observando o jovem casal com seu filhote desaparecer na esquina. Às vezes a família que deveria te amar, mas te ama menos, disse suavemente virando o novo cartão dos meus pais em minhas mãos. Aprendi essa lição jovem. Miguel pegou o cartão, gentilmente jogando-o na lixeira ao lado da mesa. Seu gesto fazia uma pergunta. Assenti exalando lentamente. O teste mais doloroso ainda está por vir, no entanto. O que você quer dizer? O que acontece quando a família que te abandonou de repente quer voltar? O que acontece quando eles só te querem quando é conveniente para eles? O silêncio se estendeu entre nós, cheio de todas as respostas que ambos já conhecíamos. Novas raízes, novos horizontes. Eu estava em meu novo quarto de dormitório, as paredes vazias me encarando como páginas em branco esperando para serem preenchidas. 250 milhas, equivalente a pouco mais de 400 quilômetros de minha cidade natal, pareciam respirar um ar diferente, mais limpo, mais leve e livre, da sombra de ser a irmã esquecida de Teresa. Minha colega de quarto, Sofia, irrompeu pela porta, os braços carregados com almofadas e porta-retratos. Desculpe o atraso, mamãe não parava de chorar. Ela jogou tudo na cama e examinou minha metade do quarto. Seu olhar demorou-se em minha mesa nua e na única foto da vovó Joana e do vovô Jorge. Nenhuma foto de família. Ela perguntou, então fez uma careta com sua própria pergunta. Alisei o canto da minha colcha. Na verdade, essa é a minha família. Os olhos de Sofia se arregalaram com compreensão, não pena. Bem, eles parecem te adorar. Eles adoram, sorri. Eles são quem me ensinaram o que a família realmente significa. O encontro destinado. O teto da biblioteca elevava-se a 5 metros acima da seção de referência, e eu estava na ponta dos pés, os dedos roçando a lombada de princípios de biologia da conservação. Meus músculos se esticaram além do conforto, mas o livro permaneceu irritantemente fora de alcance. Precisa de uma mão. A voz atrás de mim ressoou baixa e calorosa. Virei-me para encontrar um rapaz alto de óculos e cabelo escuro, e desgrenhado me observando com divertimento. A menos que você esteja secretamente gostando de me ver sofrer, respondi. Ele riu e estendeu a mão facilmente pegando o livro da prateleira. Daniel disse ele entregando-o. E eu nunca gosto de ver ninguém sofrer. Seus dedos roçaram os meus. Algo elétrico passou entre nós. Maria. Abracei o livro contra o peito. Obrigada pelo resgate. A qualquer hora. Ele gesticulou para o livro de bolso gasto debaixo do braço. Fã de Bradbury. Minhas sobrancelhas se levantaram em surpresa. Fahrenheit 451 é o meu favorito. O meu também, ele disse, os olhos se enrugando. Pessoas de livro têm que se unir em um mundo de telas. Conversamos até a biblioteca, fechar nossas vozes, caindo para sussurros, enquanto outros estudantes se afastavam. Daniel realmente ouvia quando finalmente revelei fragmentos da minha infância. Sem interrupções, sem clichês, sem desviar-se desconfortavelmente de verdades incômodas. Quando terminei, ele simplesmente disse, perda deles, Maria. Completamente perda deles. Um lar de verdade. O lar da família de Daniel irradiava calor quando entrei para o dia de ação de graças. Vapor subia de panelas no fogão enquanto o futebol tocava ao fundo. Tão comum, tão incomum. Maria! A mãe de Daniel correu para a frente, farinha em seu avental. Estávamos contando os dias. Daniel apertou minha mão antes que seus irmãos o puxassem para um debate sobre o jogo. Segui sua mãe até a cozinha, onde ela me entregou um avental. Daniel diz que você está interessada em cozinhar, ela disse. Eu nunca tive a chance de aprender receitas de família. Algo cintilou em seu rosto, compreensão, sem o peso do julgamento. Bem, este purê de batatas foi passado por 4 gerações. Você está prestes a se tornar a geração 5. Mais tarde, quando Margarida, a mãe de Daniel, tirou uma caixa de debaixo da árvore e me entregou, fiquei confusa. O Natal não era para outro mês. Apenas uma pequena tradição pré-natal, ela explicou. A cada ano damos um presente antecipado. Dentro estava uma meia de Natal de tricô com meu nome bordado na parte superior. Não um esquecimento, não uma adição apressada. Meu nome planejado e permanente. Desculpei-me para ir ao banheiro, onde pressionei meu rosto em uma toalha e deixei lágrimas silenciosas encharcarem o algodão. Quando voltei, ninguém mencionou meus olhos vermelhos. O triunfo do mérito. O escritório do reitor acadêmico cheirava a livros antigos e café. Senhorita Maria, sua candidatura para o estágio em ciências bibliotecárias é bastante impressionante. Endireitei-me na cadeira. Obrigada, senhor.
2 empregos no campus mantendo um GPA de 3.9. Ele revisou o meu arquivo. A maioria dos estudantes luta com metade dessa carga de trabalho. Um nó se formou em minha garganta. Pensei nas noites intermináveis, estudando sob a luz da minha escrivaninha, os olhos ardendo de exaustão. Estou acostumada a fazer as coisas funcionarem. Bem, a senhora Silveira especificamente a pediu para a posição de coleções especiais. Disse, você tem atenção extraordinária aos detalhes e reverência por textos históricos. Orgulho floresceu em meu peito quente e incomum. Esse elogio pertencia inteiramente a mim, sem comparação, não um esquecimento, mas reconhecimento pelo meu próprio mérito. Quando você pode começar? Ele perguntou. Ontem disse, e ele riu. Um pedido de amor. A fazenda do vovô Jorge se estendia diante de nós, folhas de outono crocantes sob nossos pés. A mão de Daniel escorregou na minha enquanto caminhávamos pelo caminho familiar até o açude. Você está quieto hoje, disse. Só pensando, o polegar dele roçou meus nós dos dedos. Seu avô me pegou olhando para iscas de pesca por 20 minutos esta manhã. Eu ri. Ele provavelmente pensou que você estava contemplando a psicologia dos peixes. Não, ele sabia exatamente o que eu estava fazendo. Daniel parou na beira do açude onde, anos atrás, o vovô me ensinou a pescar, depois que meus pais partiram para a Disneylândia. Ele me deu algo. Daniel ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro, brilhava um anel delicado com uma pedra central cercada por pequenos diamantes. O anel da vovó Joana, sussurrei. Eles te amam muito, Maria. A voz dele vacilou quase tanto quanto a minha. Você vai se casar comigo? Com a visão embaçada, assenti. Sim. Atrás de nós, um galho estalou. Vovô e vovó estavam na linha das árvores, o rosto dela molhado de lágrimas, o peito dele inflado de orgulho. Eles planejaram este momento, essas pessoas que nunca me deixaram para trás. O convite e a decisão. A notificação tocou enquanto Daniel e eu escolhíamos locais de casamento online. Olhei para o telefone e congelei. Marta Costa lhe enviou uma mensagem. 5 anos de silêncio. E agora minha mãe entrava em contato 12 horas depois que eu postei as fotos do noivado. O que foi? Daniel perguntou, a preocupação gravada em sua testa. Virei a tela para ele. De repente minha mãe se lembrava que eu existia. Ele leu a breve mensagem. Seu pai e eu estamos tão felizes por você. Gostaríamos de discutir os planos do casamento. Tem certeza de que quer responder? A pergunta de Daniel não tinha pressão, apenas proteção. Olhei para a tela para a foto de perfil da minha mãe, mostrando seu sorriso perfeito ao lado do meu pai e Teresa em algum resort de praia. Meu polegar pairou sobre o teclado tremendo ligeiramente. Às vezes as pessoas que mais nos machucam têm um timing perfeito. Elas voltam justamente quando nossa felicidade parece completa. Maria Daniel apertou minha mão. A escolha se estendia diante de mim como 2 futuros diferentes. O encontro no café. Cheguei ao Riverside. Café 20 minutos mais cedo e reivindiquei a mesa de canto perto da janela. O aroma familiar de grãos de café recém-torrados me lembrava das sessões de estudo durante a faculdade antes que a vida ficasse complicada novamente. Meus dedos traçaram a borda de uma caneca vazia enquanto eu ensaiava o que diria aos pais que não via há 3 anos. A campainha acima da porta tocou. Minha coluna enrijeceu antes mesmo de eu levantar os olhos. Eles estavam na porta examinando o ambiente. Mamãe agarrava sua bolsa com os nós dos dedos brancos. A mão do papai repousava em suas costas, guiando-a para a frente. Quando ele me viu 3 anos, não os haviam mudado muito. O cabelo da mamãe ainda perfeitamente tingido, a postura do papai militarmente reta. Levantei-me enquanto eles se aproximavam. Os braços da mamãe se abriram para um abraço que parecia abraçar um manequim rígido perfunctório. O papai estendeu a mão para um aperto de mão formal, como se estivéssemos concluindo uma reunião de negócios, em vez de iniciar uma reunião familiar. Você parece bem Maria. Os olhos da mamãe varreram o café. Este é um lugar adorável. Como estão os preparativos para o casamento? Papai perguntou, antes que eu pudesse responder à mamãe. Não ouve como você tem estado, nem sentimos sua falta. Apenas direto para a agenda. Está indo bem? Bebi minha água. Miguel e eu já resolvemos a maioria dos detalhes. Isso é maravilhoso, mamãe disse. E como está seu trabalho na biblioteca? Arquivos da universidade disse. Sou a bibliotecária de pesquisa agora. Papai assentiu claramente desinteressado. Devemos discutir a cerimônia. Você já reservou a igreja. O barista entregou seus cafés preto para o papai, latte de baunilha para a mamãe. As mesmas ordens por 20 anos. Sim, primeira igreja metodista no centro 15 de maio. Observei suas expressões cuidadosamente. Vovó me ajudou com o depósito. Um vislumbre de aborrecimento cruzou o rosto do papai ao mencionar sua mãe. Ele pigarreou.
Estávamos pensando na lista de convidados. Lá vinha. Teresa receberá um convite. Seu tom sugeria que havia apenas uma resposta aceitável. Pousei minha caneca deliberadamente. Não. Mamãe ofegou suavemente. Maria, ela é sua irmã. Estou ciente de nossa conexão biológica. O que as pessoas vão pensar? Mamãe se inclinou para a frente, a voz caindo para um sussurro. Todo mundo. Você tem uma irmã. Eles farão perguntas. A verdadeira preocupação emergiu, não meus sentimentos, não minha segurança, nem mesmo os sentimentos de Teresa. Apenas aparências. Não estou preocupada com o que as pessoas pensam. Estou preocupada em ter um dia de casamento tranquilo. A mandíbula do papai se apertou. Famílias perdoam Maria. O perdão não exige exposição a mais danos. Os olhos da mamãe se encheram de lágrimas. A performance que eu via desde a infância. Estamos finalmente sendo uma família novamente, depois de todo esse tempo separados. Ela estendeu a mão na mesa para a minha mão. Você não quer isso. Minhas mãos tremeram debaixo da mesa, mas mantive minha voz firme. O que eu quero é uma conexão genuína, não aceitação condicional. Isso não é justo, papai disse, a voz endurecendo. Nós entramos em contato. Estamos aqui. 3 anos depois que me mudei, 6 meses depois que fiquei noiva, encontrei seu olhar. Só quando há um evento público onde minha ausência possa ser notada. Mamãe enxugou os olhos com um guardanapo. Poderíamos tentar terapia familiar depois do casamento. Claro, Teresa, prometeu se comportar da melhor forma, papai acrescentou. Só por um dia. A implicação pairava não dita se eu recusasse eles se retirariam novamente. A ameaça familiar disfarçada de compromisso razoável. Eu ainda vou te levar ao altar. Papai ofereceu como se estivesse concedendo um grande presente. É isso que os pais fazem. Respirei fundo, as mãos ainda escondidas debaixo da mesa, onde eles não podiam vê-las tremer. Prefiro a paz, a falsa harmonia. Seus rostos se transformaram. As lágrimas da mamãe desapareceram à mandíbula do papai cerrada. Você sempre foi difícil, ele disse. Sempre fazendo tempestade em copo d'água. Talvez pudéssemos chegar a um acordo, mamãe sugeriu desesperadamente. E se Teresa comparecer, apenas à recepção. Procurei minha carteira, coloquei dinheiro suficiente na mesa para cobrir todas as nossas bebidas. Eu já sobrevivi sem vocês por 3 anos. Levantei-me alisando minha saia. Construí uma boa vida com pessoas que aparecem consistentemente, não apenas quando é conveniente. Seus rostos atônitos me disseram que esperavam o mesmo padrão, suas exigências, minha conformidade. O poder havia mudado. Espero que você reconsidere, papai chamou enquanto eu me afastava. Não me virei. Meus passos eram medidos minhas costas retas. Pela primeira vez em sua presença, não senti nem raiva nem medo, apenas uma certeza silenciosa de que havia feito a escolha certa. Algumas pessoas nunca valorizarão o que têm até que se vá, e às vezes o que se foi não deveria voltar. Liberdade nupcial e escolhas inabaláveis. Eu estava sozinha no quarto da noiva da igreja, a luz do sol entrando pelos vitrais lançando azuis e dourados sobre meu vestido de casamento. Meu reflexo me encarava do espelho antigo, rastros de lágrimas brilhando em minhas bochechas, o telefone ainda apertado em minha mão trêmula. Um suave toque quebrou o silêncio. A porta rangeu e Clara, nossa coordenadora de casamento, espiou. Seu sorriso desvaneceu-se quando ela viu meu rosto. Maria, seu pai, ligou para a recepção. A pergunta pairava no ar. Respirei fundo, endireitei a coluna e encarei-lhe o olhar. Eles não vêm, disse minha voz mais firme do que eu me sentia. Eles escolheram o churrasco da minha irmã em vez disso. Por 3 semanas, a pressão vinha aumentando. Mamãe ligava diariamente, sua voz oscilando entre doçura xaroposa e martírio ferido. Absolutamente certa dessa decisão, Maria Família é para sempre. Casamentos são para unir as pessoas, não para separá-las. Eu parava o que estava fazendo, endereçando convites, confirmando flores, finalizando votos. E ouvia variações da mesma conversa. Meu silêncio do outro lado só alimentava sua determinação. Seu pai mal dorme, você sabe. É isso que você quer. Você está causando tanta angústia a ele. Então veio o texto de Teresa ontem me pegando de surpresa. Não sou eu quem nos mantém separados, nunca fui. Eles fizeram suas próprias escolhas sobre você sempre fizeram. Meus dedos pairaram sobre o telefone sem saber como responder a esse primeiro reconhecimento da disfunção de nossa família. Antes que eu pudesse decidir, papai ligou com seu ultimato. O churrasco de boas-vindas de Teresa era no mesmo dia do seu casamento. Sua voz carregava aquela familiar nota de finalidade. Não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo, Maria. Ela agendou, sabendo a data do meu casamento. As palavras tinham um gosto amargo em minha língua. Ela vem planejando isso há semanas, todos os novos vizinhos dela estão vindo e a comida já foi pedida a pai. Eu enviei os save the dates há 6 meses.
O suspiro dele viajou pela linha telefônica pesado com arrependimento fabricado. Esta é a consequência de sua escolha de não incluir sua irmã. Ações têm consequências, Maria. A verdade me atingiu como água fria. Eles nunca tiveram a intenção de vir, a menos que Teresa fosse convidada. Este conflito de última hora era sua estratégia de saída, sua maneira de me transformar na vilã, enquanto preservavam sua imagem de supostos participantes frustrados pelas circunstâncias. 20 minutos atrás, eu era pura energia nervosa e antecipação. A maquiadora havia acabado de me declarar a noiva mais radiante que ela vira em toda a estação. Minhas mãos tremeram quando peguei meu telefone ao vê-lo tocar o nome do papai iluminando a tela. Papai, você está quase chegando? Minha voz era brilhante, ansiosa, quase infantil. Maria, o tom dele me parou friamente. Aquela voz monótona e direta que ele usava ao dar notícias decepcionantes, eu a ouvira tantas vezes antes. Não poderemos ir hoje, querida. Minha mão livre agarrou a parte de trás da cadeira da penteadeira. O que você quer dizer? O churrasco de boas-vindas na casa da Teresa simplesmente não pode ser remarcado. Todos os novos vizinhos dela estão vindo e a comida já foi pedida. Pressionei o telefone mais forte contra a orelha certa de que tinha ouvido mal. Pai, é o dia do meu casamento. Eu sei, querida, e sinto muito pela data. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem, como se perder o casamento de sua filha fosse como perder uma noite de cinema ou uma reserva para o jantar. Mamãe queria que eu dissesse que sentimos muito, continuou ele, a voz suavizando-se com um arrependimento ensaiado. Teresa manda um abraço. O silêncio se estendeu entre nós familiar como uma cicatriz antiga. Maria, você está aí. Estou aqui. 2 palavras simples, mas que pareciam vir de algum lugar fora de mim. Nós vamos te compensar. Talvez te levemos para um jantar agradável com Miguel no próximo mês. Eu não discuti, não implorei, não chorei. Pela primeira vez, eu simplesmente desliguei sem dizer adeus. Minhas mãos pararam de tremer enquanto eu rolava meus contatos e discava o número do vovô Jorge. Ele atendeu no primeiro toque. A abóbora está tudo bem. O nó na minha garganta se desfez ao som de sua voz. Papai não vem. Minha voz cresceu em força a cada palavra. O Senhor me levaria ao altar em vez dele. Uma pausa, e não de hesitação, mas de emoção grande demais para palavras. Eu ficaria honrado. A voz dele falhou. Mais do que você sabe. Eu esperei 68 anos para levar uma filha ao altar. Não conseguia imaginar ninguém melhor. Agora toco as pérolas da vovó em minha garganta e aliso meu vestido verificando meu reflexo uma última vez. Outra batida soa mais gentil que a primeira. Maria. Vovô Jorge chama através da porta. Quando estiver pronta. Estou aqui. Abro a porta para encontrá-lo parado alto em seu terno azul marinho. Seus botonières perfeitamente retos, os olhos marejados quando ele me vê. Ele oferece o braço com uma pequena reverência cortês e digno. Você é a noiva mais linda que estes velhos olhos já viram. Ele diz a voz firme, apesar das lágrimas que se acumulam nos cantos de seus olhos, e a mulher mais forte que eu conheço. As portas da igreja se abrem, os convidados reunidos se levantam. Miguel espera no altar, seu rosto se transformando com amor quando ele me vê. Vovó está na primeira fila, um lenço apertado na mão, irradiando o tipo de orgulho que só aqueles que realmente te amaram podem mostrar. A família de Miguel preenche os bancos do meu lado. Sua mãe insistiu, recusando-se a deixar cadeiras vazias contarem uma história de ausência. O braço do vovô é sólido sob minha mão, enquanto damos nosso primeiro passo juntos. A música cresce ao nosso redor, mas é o sussurro de sua voz que eu ouço. De cabeça erguida agora, Maria. Você não está caminhando para o que perdeu, você está caminhando para tudo o que encontrou. Endireito os ombros e igualo seu passo, meu sorriso crescendo a cada passo para a frente. O novo lar, as novas tradições. Passei os dedos sobre a moldura de prata que guardava nossa foto de casamento. Miguel e eu, radiantes um para o outro, nossos rostos capturados naquele momento perfeito em que todo o resto se desvanecia. Vovô Jorge está atrás de nós, uma mão no meu ombro, o orgulho irradiando dele como o calor de uma fogueira de inverno. Esta vai bem aqui, digo, colocando-a na lareira de nossa nova casa. Miguel pousa uma caixa marcada cozinha e vem para o meu lado. Lugar perfeito. Ele envolve meu braço em volta da minha cintura, me puxando para perto dele. A luz do sol entra pelas janelas em que ainda não penduramos cortinas, capturando partículas de poeira que dançam ao nosso redor. A sala de estar cheira a tinta fresca e possibilidade. Caixas etiquetadas com minha caligrafia cuidadosa criam um labirinto de papelão ao nosso redor. Ainda não consigo acreditar que isso é nosso, sussurrei. Miguel beija minha têmpora. Acredite, nós conquistamos isso.
Meu olhar se desviou pela lareira para as outras molduras que arrumamos minha formatura na faculdade com a vovó Joana enxugando as lágrimas. Uma foto desbotada de mim, com 8 anos pescando com o vovô. Daniel me pedindo em casamento no açude da fazenda. Nenhuma imagem continha meus pais ou Teresa. Você está pensando no dia de ação de graças? Daniel pergunta lendo o meu silêncio. Sua mãe ligou ontem, perguntou se queríamos hospedar este ano e... Virei-me em seus braços. Eu disse a ela, talvez no próximo ano. Primeiro feriado de casada, prefiro não ter que conciliar hospedar e todo o resto. Daniel assente entendendo tudo o que eu não disse. O que te deixar confortável, amor. A paz que eu senti me surpreendeu. 4 meses atrás, eu estava sozinha em um quarto de noiva de igreja, despedaçada por mais um abandono. Agora eu estava em minha própria casa com um homem que nunca me fez sentir como um esquecimento. Redenção e recomeço. O e-mail chegou exatamente 1 mês após nosso casamento. Olhei para o nome de Teresa em minha caixa de entrada, o dedo pairando sobre o botão de exclusão. Você não precisa ler, Daniel disse do outro lado de nossa mesa de jantar. Eu sei, mas vou. A mensagem começava com palavras que eu nunca havia ouvido de minha irmã antes. Eu sinto muito de verdade. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia sobre seu ciúme, como ela deliberadamente criava conflitos quando eventos familiares me envolviam, como ela agendava coisas importantes em dias que sabia que importavam para mim. O churrasco não foi espontâneo. Ela o planejou para o dia do meu casamento de propósito. Eu não espero perdão, só precisava que você soubesse que nunca foi culpa sua, foi minha, tudo isso. Fechei o laptop estranhamente dormente. Como isso te faz sentir, Dora? Inverno perguntou seu escritório, um refúgio de azuis calmos e texturas suaves. Confusa. Girei minha aliança de casamento. 30 anos sendo o bode expiatório da família e agora ela quer o quê? Absolvição. O que você acha que ela quer? Não sei. Reconciliação, uma lousa limpa. Doutora Inverno se inclinou ligeiramente. O que você quer, Maria? A pergunta pairou entre nós. Lá fora folhas de outono caíam em espiral. Eu quero parar de deixá-los controlar como me sinto. Até a ausência deles ocupa muito espaço. Ela assentiu. O perdão não é sobre eles merecerem. É sobre se manter o rancor ainda te serve. Eu não estou pronta para recebê-la de volta. Isso não é o que o perdão exige. Limites são diferentes de rancores. Ponderei sobre isso. Então eu posso perdoar sem abrir a porta de par em par. Exatamente, você pode reconhecer o pedido de desculpas dela sem apressar a reconciliação. O telefone pesou em minha mão enquanto eu discava o número do vovô. Alô, querida. A voz dele me envolveu como uma colcha. Oi, vovô. Afundei em nosso sofá. O que o senhor e a vovó vão fazer para o dia de ação de graças? Ah, provavelmente só nós este ano. A senhora Dantas pode se juntar a nós da casa ao lado. O senhor e a vovó viriam para a casa dos pais do Daniel, em vez disso conosco. O silêncio se estendeu entre nós. Não queremos invadir as tradições de seus sogros. Minha garganta apertou. Vocês são minha verdadeira família, vovô. Vocês sempre foram. As palavras saíram embargadas por lágrimas não derramadas. As pessoas que mais amo ao redor da mesma mesa. A voz dele falhou. Nós ficaríamos honrados, querida. Verdadeiramente honrados. Um banquete de amor incondicional. A mãe de Daniel arrumou a louça de porcelana de sua avó, cada prato com borda dourada. A sala de jantar deles fervilhava com o caos caloroso da família. Os irmãos de Daniel, discutindo amigavelmente sobre futebol seu pai, em profunda conversa com o vovô Jorge, sobre marcenaria a vovó Joana, mostrando à senhora Silva sua receita secreta de massa de torta. Notei algo incomum na mesa, 2 cadeiras vazias. Mãe, Daniel questionou quando as viu. Ela encontrou meus olhos. Eu pensei, apenas no caso de seus pais ou irmã ligarem. A porta está sempre aberta nesta família. Em vez de dor, senti algo mais suave gratidão. Eles não haviam ligado, provavelmente não ligariam, mas o espaço permaneceu um reconhecimento em vez de uma expectativa. Daniel apertou minha mão debaixo da mesa. Mais tarde, depois de café e torta de abóbora, me peguei sozinha perto da lareira onde a mãe de Daniel exibia suas fotos de família. Ela havia adicionado nossa foto de casamento entre elas. Meus dedos traçaram uma foto de infância com meus avós. Depois se desviaram para o dia do nosso casamento. A alegria em ambas as imagens não era fingida. Família é quem te ama quando é mais difícil te amar. Sussurrei para ninguém e para todos. Pela primeira vez, essas palavras pareciam liberdade em vez de perda. Esta história é um poderoso lembrete de que a família é uma construção de amor, apoio e presença não apenas de laços sanguíneos. Nos mostra a importância de reconhecer seu próprio valor. Maria aprendeu a se colocar em primeiro lugar e a não aceitar menos do que merece.
Estabelecer limites saudáveis, proteger sua paz e bem-estar é fundamental, mesmo que isso signifique se afastar de quem te machuca. Valorizar quem realmente se importa. Aqueles que estão presentes nos momentos bons e ruins são a verdadeira família. O perdão é para você. Perdoar não significa esquecer ou reatar laços, mas sim libertar-se da dor que o rancor causa. A resiliência é sua aliada. Maria encontrou força para reconstruir sua vida e criar um novo lar de amor e felicidade. O que você achou da jornada de Maria? Compartilhe seus pensamentos e sentimentos nos comentários abaixo. Quais lições você tirou desta história? Não perca as próximas histórias e reflexões. Registre-se para receber atualizações e conteúdo exclusivo diretamente em sua caixa de entrada.